Olá pessoal, eu sou Evandro Almeida, sou terapeuta integrativo e eu vou estar falando um pouco com vocês a respeito dessas práticas integrativas. Na realidade eu vou estar falando um pouco da minha experiência. Antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer o convite de Carol Paz, como também o projeto de extensão em atenção multiprofissional em saúde mental, SAMI, da UFPB. Então, essas práticas integrativas, elas começam a aparecer aqui no Brasil na década de 1970, mas só na década de 1980, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, foi percebido de fato a necessidade de se ter essas práticas dentro do Sistema Único de Saúde, para que toda a população pudesse usufruir dessas práticas, tá? Então, houve a votação e aí, logo, algum tempo depois, surge a Portaria 971, que regula essas práticas no Sistema Único de Saúde. Nós começamos com 5 práticas, depois passamos para 19 e hoje nós temos no SUS 29 práticas integrativas. Então, eu particularmente, eu tenho trabalhado muito com os florais de Bach, com algumas pessoas, e eu tenho visto a mudança na vida dessas pessoas. É impressionante como as pessoas conseguem ser mais autônomas do que elas querem, do que elas fazem e do que elas desejam. Sem falar que muita gente que antes não conseguia dar um não, hoje elas conseguem. Só salientando que muitas vezes quando a gente não consegue dar um não, a gente acaba adoecendo. E para isso vem a angústia, o medo, o estresse, dores estomacais, prisão de ventre e outras patologias que acabam acometendo o nosso organismo. Por quê? Quando a boca cala, quem vai falar é o corpo. Isso é certo. Então essas práticas, elas de fato, elas têm mudado a vida de muita gente. Pessoas que faziam uso de medicamentos alopatas há anos, só dormiam se tomassem um diazepínico. Hoje, essas pessoas, em parceria com o seu médico, claro, elas conseguem fazer o desmame, muitas delas, só com o uso dos florais e dos óleos essenciais. Eu estou falando aqui florais e óleos essenciais, que são terapias que normalmente eu tenho trabalhado com a maioria das pessoas e é meu carro-chefe, de fato. Então eu percebo que os florais, eles dão de fato uma reorganizada emocional nas pessoas. Imagina a gente o núcleo de uma cebola e todas as relações que nós temos com pai, com mãe, companheiro, companheira, enfim, todas as relações, elas começam a colocar camadas na gente. E o que é que os florais fazem? Eles conseguem reorganizar a gente emocionalmente. Por quê? Essas camadas, elas acabam fazendo com que nós ficamos distantes dos nossos próprios sentimentos, da nossa própria essência. E aí chegam os florais e eles conseguem tirar camada por camada, capa por capa, e faz com que as pessoas elas comecem a almejar de fato uma vida com mais tranquilidade e mais serenidade. Então, também eu tenho trabalhado florais de Bach com alguns pets, com cachorros e alguns gatos. Os resultados são fantásticos, porque animais são seres sencientes, sentem dor, medo, entram em depressão. Quando eles se sentem ameaçados, eles têm uma reação. É aí que a gente vê que eles têm essa senciência. E outro dia eu cheguei na casa de uma amiga minha, o pet dela estava com uma dermatose, era um gatinho, e já faziam 3 meses que não conseguiam curar de forma alguma essa dermatose. E eu falei para ela, olha, eu acredito que isso seja até uma questão emocional desse animal. E administrei o óleo essencial. E com 10 dias a dermatose começou a secar, com 1 mês mais ou menos o pelo começou a se restabelecer. Ou seja, a gente acha que não, mas quando você chega em casa, principalmente esse momento de pandemia, a gente está muito estressado. O medo de ser infectado com o Covid é muito grande. Então, a gente fica preocupado com quem está em casa, se a gente tem um idoso, se a gente tem alguém de grupo de risco em casa. E quando a gente vai para a rua trabalhar, que a gente já chega com essa carga de medo, sem falar nas outras coisas que acontecem na vida da gente, né? Que é normal o estresse, o medo, as angústias, com tudo que vai chegando até nós. E para isso é importante essas práticas, porque a gente consegue ficar mais forte. Então é importante essas práticas
integrativas fazerem parte, de fato, da vida da gente. Então, eu só tenho a agradecer as práticas integrativas e é muito bom a gente saber que a gente tem esse serviço aqui em João Pessoa e a gente vê que cada vez mais o número de terapeutas integrativos vem crescendo, a aceitação das pessoas tem aumentado bastante. Tem pessoas hoje que falam, se eu estou com minha pressão alta, eu vou tomar um chá. Porque eu sei que a pressão geralmente quando fica alta é porque a gente não está bem emocionalmente. Então, paralelamente, ela toma o remédio que ela tem que tomar, mas ela não esquece que tem que tomar esse chá que vai trazer uma tranquilidade para ela. E essas práticas integrativas é uma saúde que é milenar. Vem os chás, os cheiros, vem tanta coisa boa, é aproveitado tudo que tem no universo. E o principal dela é mostrar para as pessoas que elas são átomos desse universo, que elas são importantes. Então, quando a gente consegue trazer essa consciência para as pessoas, com certeza elas começam a se sentir bem e se valorizarem mais. Sem falar que é muito bom você poder deitar na tua cama, ter um sono tranquilo, você não ter tanto medo da vida e você poder dizer não quando é necessário. Então eu queria agradecer mais uma vez a todos e a todas e estarei sempre à disposição de vocês quando precisarem. Obrigado.